Já tratei em 2 ou 3 vídeos do tema lobisomens, mas esta vertente escocesa e irlandesa ainda não vi retratada em nenhum outro lugar. Por isso, e também porque é um tema que vos parece agradar, seja este fenómeno real ou não, quer vocês acreditem ou não, resolvi trazer-vos esta história, pois no mínimo acho que dará um bom vídeo. E aproveito para dizer que haverá uma parte 2 deste vídeo, onde irei relatar um encontro aterrador com o Wolver, ou seja, um lobisomem escocês. Mas antes de irmos à história, peço-vos que subscrevam o canal se ainda não fizeram. Cliquem no sino e escolham todas as notificações. Desta forma, não perdem os novos vídeos. E vamos então conhecer os lobisomens da Escócia e da Irlanda. Só a palavra lobisomem evoca imagens de pesadelo. Isto deve-se principalmente aos atuais filmes de terror da cultura pop, onde esse homem-lobo muda de forma e ataca humanos e animais, muitas das vezes nas noites de lua cheia. Na Escócia e na Irlanda, eles não são necessariamente criaturas do mal. A história do Wolver escocês desafia essa tradição. Existem apenas 1 ou 2 relatos em que um Wolver assustou ou se insurgiu contra um ser humano. No seu livro de 1933, Shetland Traditional Lore, a conhecida escritora Jessie Margaret Saxby escreveu o seguinte acerca do Wolver. O Wolver é uma criatura com um corpo semelhante a um humano, mas com a cabeça de um lobo. Normalmente com pelos castanhos curtos a cobrir o seu corpo. Costuma habitar em cavernas escavadas em íngremes desfiladeiros ou mesmo em colinas. Ele não perturba ou ataca ninguém se não for perturbado. Gosta de pescar e habita principalmente numa região conhecida como Wolverstein. Por lá dizem que fica sentado junto ao rio a pescar peixes tais como os silax e os piltax, atividades que faz durante várias horas por dia. É mesmo relatado que ele frequentemente deixava alguns peixes nas janelas das pessoas mais pobres. O Wolver era uma criatura solitária, no entanto, ele interagia ocasionalmente com as pessoas. Era conhecido por ser um ser generoso e prestativo, principalmente para aqueles que estavam perdidos. Há histórias em que ele orientava os viajantes perdidos para as vilas e cidades mais próximas. O Wolver também era conhecido por mostrar a sua compaixão. Era muitas vezes avistado sentado tristemente à porta de uma pessoa que estaria com uma grave doença. Este ser bondoso procurava dar conforto àqueles que precisavam. Apesar de ser largamente conhecido como um ser bondoso, na segunda parte vamos contar-vos uma história aterradora de um encontro de um Wolver com um humano. Ao contrário do lobisomem tradicional, o Wolver não sofria nenhuma transformação. A sua aparência semi-humana e semi-lobo era natural e imutável. Nas ilhas Shetland, ao norte do continente escocês, há muitas histórias de Wolvers. Embora muitas vezes chamado de lobisomem, os celtas antigos pensavam que os Wolver eram ou ainda são uma espécie tal como os seres humanos. Uma espécie entre um homem e um lobo. Segundo os relatos, o Wolver era visto regularmente em Shetland até ao início do século XX. Especula-se que o folclore ao redor do Wolver possa ter sido baseado num ser humano real com uma condição médica como a hipertricose. Uma condição caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos que cobre todo o corpo. Mas há também outra crença, a de que o Wolver é algum tipo de espírito imortal que existe nas ilhas Shetland. Um espírito que vigia os perdidos e os pobres e ajuda os necessitados. Este tipo de lobisomens tem uma vertente semelhante ao Wolver escocês, mas tem também uma vertente mais sombria e diferente de todos os outros lobisomens que existem por o mundo. Podemos dizer que ambas as versões do Foulad diferem do típico lobisomem.
Inclusivamente, as suas histórias também não têm muito a ver com esses seres devoradores de homens e animais que todos conhecemos. Não existem lobos na Irlanda nos dias de hoje. Estes foram extintos por caçadores em 1786. No entanto, os lobos eram antigamente uma parte bastante importante dos campos irlandeses. Até à Idade Média, a Irlanda era inclusivamente conhecida como Wolfland, ou seja, a Terra dos Lobos. Este nome foi atribuído devido à enorme quantidade de lobos que por lá existiam. Embora o Fallout tenha semelhanças com outras tradições de lobisomens, onde um homem ou uma mulher se transforma num lobo, este é frequentemente retratado nas histórias como um protetor ou um guardião, em vez de uma criatura maléfica e sedenta de sangue. Uma dessas histórias foi escrita por Giraldo Cambrensis na sua obra do século XII, A Topografia Ibérnica. Esta obra permitiu-nos ter acesso ao relato de um padre, onde este diz que um Fallout lhe pediu para administrar os últimos ritos ao seu companheiro moribundo. O padre foi informado pelo lobo que era um nativo de Ossory e que a sua atual forma de lobo era o resultado de uma antiga maldição, onde a cada 7 anos um homem e uma mulher eram exilados das suas casas de Ossory e transformados em lobos. O padre realizou então os últimos ritos ao Fallout que estava gravemente doente. Em troca, não recebeu apenas os agradecimentos. O padre foi também convidado a partilhar a fogueira e a comida desta família Fallout. Foram-lhe também prometidos outros agradecimentos assim que este recuperasse a sua forma humana. Um outro relato popular foi escrito por Lady Esperanza Wilde no seu livro Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland. Em português significa qualquer coisa como lendas antigas, encantos místicos e superstições da Irlanda. Neste livro a escritora escreve: um fazendeiro descobre uma família de lobisomens que vive numa floresta próxima. A família Fallout é gentil para com o homem, até porque ele salvou a vida de um jovem lobo. Este jovem lobo era precisamente o filho desta família. O fazendeiro foi convidado a ficar com eles durante a noite. Foi convidado a aquecer-se na sua lareira, a comer a sua comida e a dormir numa das suas camas. Desta forma, o homem ficaria abrigado da terrível tempestade que havia naquela noite. E o homem assim fez. Depois de uma noite bem dormida e já ao amanhecer, o homem agradeceu tamanha gentileza e hospitalidade e partiu então rumo à sua casa. No entanto, a parte mais sombria da história dos Fallout irlandeses foi a dos Laignar Fáeled. Estes não eram lobisomens bondosos ou guardiões, eram sim guerreiros lobisomem bastante cruéis. Estes Laignar Fáeled foram várias vezes mencionados em textos irlandeses. Temos, por exemplo, o famoso livro Coir Anman. De acordo com este, uma tribo homem-lobo vivia numa ilha que agora é chamada da Ilha de Tipperary. No texto é escrito que eles eram fiéis seguidores do deus irlandês Crom Cruach, um deus cruel e maléfico. Esses antigos guerreiros lobisomens eram mercenários que lutariam por qualquer rei que estivesse disposto a pagar um bom preço. A sua brutalidade em batalha tornava-os bastante desejáveis para qualquer rei ou reino em guerra. O preço pelos seus serviços não era pago em ouro, mas sim em recém-nascidos, pois diziam que eram destes que eles se alimentavam. O pensamento de lobisomens a lutar ao lado de um exército de um rei no campo de batalha é uma visão não só aterrorizante, como também inspiradora. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Já tinham ouvido falar destes lobisomens bondosos que existem por terras escocesas e também irlandesas? Digam-me nos comentários.
Se gostam dos vídeos, não se esqueçam de os partilhar nas vossas redes sociais. Se ainda não subscreveram o canal e até gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever e clicar no sino das notificações. Certifiquem-se que escolhem a opção todas as notificações. Desta forma, não perdem os novos vídeos. Se gostaram do vídeo, deixem um like e despeço-me com tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam e até ao próximo vídeo.